Senhor Jesus. Hoje, portanto, é quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Estamos dando continuidade a mais uma leitura diária, desta feita presente na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32, cujo título é Equilíbrio e Bom Senso quanto aos dons. Passamos à leitura. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Portanto, nós vemos que quando uma pessoa profetiza, ela não entra num estado de transe ou em uma outra dimensão, os seus sentidos fogem e ali ela expressa uma predição do futuro. Deus nos guarde disso, porque isso acontece justamente, no ocultismo, na adivinhação, na bruxaria. Não é assim que a profecia vem. A profecia, ela vem do Espírito Santo, ela preenche a alma do profeta e ela é transmitida e de diversas maneiras. Nós vemos lá no livro dos Reis, o profeta Eliseu chamando um arpista para tocar, e quando esse arpista tocava, ele foi inspirado pelo Espírito e começou a profetizar. Então a profecia pode vir de diversas situações. Pode vir através de um sonho, de uma revelação, de uma visão. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão sonhos, ou ao contrário, ou os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. É uma coisa assim. Ou seja, a profecia ela pode vir de diversas maneiras. Quando há interpretação de línguas e quando há interpretação de línguas junto com línguas, torna-se profecia. Por exemplo, fulano de tal falou em línguas e fulano de tal interpretou essas línguas. A interpretação dessas línguas, mais adicionada às línguas que foram faladas, é igual a profecia. Se torna uma profecia, só que uma profecia por adição. E existe a profecia que ela vem inteiramente direta, sem a necessidade de interpretação. Ou tem aquele que fala em línguas e ele mesmo interpreta e fala e profetiza. Então é de diversas maneiras. Então a gente vê que cada um dos dons de elocução, tanto de línguas quanto de interpretação de línguas e de profecia, os três andam juntos. Os três estão atrelados assim. A maior parte das vezes que nós vemos uma pessoa profetizando, geralmente antes ela fala em línguas. E essas línguas, em suma, são consideradas como idiomas presentes aqui na Terra. Mas idiomas desconhecidos para quem fala e para quem ouve, ou às vezes desconhecido tanto para quem fala quanto para quem ouve. Já teve irmãos que falaram em grego e fulano de tal, que era estrangeiro, ouviu, ou em alemão, e fulano de tal falou: como essa pessoa pode falar em alemão, sendo que... Então é algo multiforme. E já em relação à língua dos anjos, há uma grande polêmica em relação a isso, porque em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo está dizendo: ainda que eu falasse, ou seja, é uma suposição, é uma linguagem figurada, é algo simbólico. Ele está dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos. Não que de fato exista uma língua dos anjos. Portanto, a maior parte dos teólogos não acredita que quem fala em línguas fala em idiomas angelicais. Todavia, alguns dizem que sim, ou pode ser que sim, ou outros acreditam que as línguas desconhecidas para todos seriam simplesmente idiomas mortos ou línguas mortas, ou seja, idiomas que não existem mais. Mas, enfim, não é o objetivo de hoje entrarmos neste assunto, nessa discussão, se há língua de anjos ou não.
Estou apenas trazendo para os irmãos os conceitos geralmente absorvidos pela igreja. Uns acreditam que são exclusividade de idiomas humanos, só que desconhecidos. Outros acreditam que possam ser línguas mortas. E ainda outros que acreditem que possam ser mesmo idiomas angelicais. Todavia, mesmo que exista idiomas angelicais, nós não podemos dizer que o apóstolo estava se referindo à língua de anjos naquele texto, pois naquele texto não era referência a isso. Mas vem do mesmo Espírito, do mesmo Deus, e é sobrenatural, e é o mesmo dom. Amanhã nós vamos ver como que esse dom deve ser entendido, né? Como que esse dom deve ser praticado, como que a igreja deve utilizar, saber utilizar esse dom tão lindo e maravilhoso e saber aproveitá-lo. Mas antes de mais nada, o espírito do profeta deve se adequar ao próprio profeta. Uma profecia com desordem, gritos em excesso, contrariedade à palavra e que não preencha os dons espirituais, não é uma profecia que vem de Deus. Nós sabemos que Satanás se transforma até mesmo em anjo de luz. E também sabemos que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas que se alguém vier trazer um outro evangelho fora daquele que ele ensinou, seja anátema. Deus abençoe a todos e até amanhã.